Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Vutic, da Apex Brasil. Nós estamos iniciando agora o evento. Agradecemos a pontualidade. É, como todos já sabem, o evento será sobre oportunidades para a indústria de games no Canadá. E para a abertura do evento, eu chamo o coordenador de análise de mercado da Apex Brasil, Ulisses Pimenta. Olá, excelente tarde a todos. Antes de mais nada, o nosso agradecimento ao público desse webinar, aos apresentadores aqui presentes, Eliana Russ, diretora de operações da Brasil Games, ao cônsul-geral do Brasil em Montreal, embaixador Nedilson Jorge, extensivo a toda a equipe do MRE no Canadá, ao André Fauri, CEO da Gameplan, ao Felipe Souza, Country Manager da Gazeus Games, e aos colegas da Apex Brasil, Cristiano Laux, Rodrigo Vutic e Zimmer Gomes, que aceitaram o desafio de melhor entender as oportunidades para o Brasil no mercado de games do Canadá. O webinar de hoje é o resultado de pesquisa de campo feita pelos analistas da Gerência de Inteligência de Mercado da Apex Brasil, com o apoio dos SECONs das embaixadas brasileiras no país, que visitaram as cidades de Vancouver, Toronto e Montreal, e ao longo de 2 semanas reuniram-se com especialistas e profissionais representativos do setor de games atuando no Canadá. O Canadá é um dos grandes mercados consumidores de games do mundo, estando na 8ª posição em vendas, de acordo com a base de dados Newzoo. Porém, o país se destaca ainda mais no desenvolvimento dos jogos, estando hoje entre os maiores polos mundiais da indústria, com mais de 900 empresas ativas e 30 mil empregados diretos, contribuindo com 3,4 bilhões de dólares para o PIB canadense. Com fortes políticas de incentivo dos governos provinciais e federal, e também por já ter um ecossistema propício para a indústria criativa, o Canadá conseguiu atrair gigantes multinacionais, como a Ubisoft, a Electronic Arts, mas também impulsionou muitas empresas que nasceram no próprio país e hoje se destacam no cenário global, como a BioWare e a Behavioral Interactive. Nesse contexto, serão apresentadas oportunidades para as empresas brasileiras que querem prestar serviços para as empresas instaladas no Canadá, por meio do External Development e do Co-Development, mas também para as empresas que estão planejando expandir suas operações para outros países. Por fim, registramos que esse webinar será muito enriquecido com a participação do André Fauri, CEO da empresa Gameplan, que vai comentar sobre sua experiência de co-development com empresas canadenses e participando da XDS. E o Felipe Souza, Country Manager da Gazeus Games, que vai contar um pouco sobre como foi o processo que levou a empresa a abrir um escritório em Montreal. Um ótimo evento para todos, e passo a palavra para Eliana Russ, diretora de operações da Brasil Games. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui novamente com a equipe da Apex Brasil, com o pessoal do MRE, que sempre nos apoia nos eventos internacionais e aqui no Brasil também. Eu sou Eliana Russ, sou diretora de operações, como já foi anunciado, da Abra Games, que é a Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Games aqui no Brasil. Uma associação nacional, a gente está de ponta a ponta, dá muito orgulho para nós estarmos representados em todo o Brasil. E eu também sou a gerente do projeto de exportação Brasil Games, que é a nossa parceria, completando 10 anos agora, com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Atração de Investimentos. Bom, hoje o nosso tema vai ser falar sobre o Canadá, nesse setor que movimenta 180 bilhões de dólares por ano, que é o segmento de games, nem é segmento, é um setor, né, de tamanha pujança. Eu deixo vocês, então, com o pessoal da Apex Brasil, que foi a campo conhecer o nosso trabalho. Tivemos a oportunidade de estar num evento com empresários do Projeto Brasil Games e da Abra Games, o pessoal do MRE, as agências internacionais do Canadá, e espero que vocês saiam daqui tão motivadas e empolgadas quanto nós, que pudemos estar lá no Canadá
trabalhando com as empresas locais. Então, um excelente evento para quem precisar ou quiser saber mais sobre a atuação da Abragames, sobre a nossa parceria com a Apex Brasil, que abre portas do mundo para os empresários de games. O nosso e-mail é contato@abragames.org. Um prazer e bom webinar a todos. Agora eu convido para nos prestigiar com a sua palavra o cônsul-geral do Brasil em Montreal, embaixador Nedilson Jorge. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu tenho o privilégio de participar desse webinar sobre os resultados da missão de inteligência de mercado no setor de jogos eletrônicos, realizada pela Apex Brasil ao Canadá. Trata-se de uma iniciativa que contou com os apoios dos consulados gerais do Brasil em Montreal, Toronto e Vancouver, bem como da Abragames. O estudo da Apex será uma importante fonte de informações para todos que desejam aprofundar o conhecimento sobre o ecossistema de games do Canadá, que é um dos maiores players mundiais do setor, com boas oportunidades, eu acredito, para os desenvolvedores brasileiros. Nesse sentido, acho que é útil para os ouvintes, os participantes, entenderem um pouco do trabalho do Consulado-Geral do Brasil em Montreal e nas outras cidades. A gente mantém uma estreita relação com a Apex sobre atividades de promoção comercial e de atração de investimentos, como foi o caso dessa missão de inteligência comercial sobre games em prol das empresas nacionais. Assim como os consulados gerais do Brasil em Toronto e Vancouver, o Consulado Geral em Montreal tem um setor dedicado à promoção comercial, o SECOM, que visa auxiliar as empresas brasileiras a expandirem sua atuação para o mercado canadense, em coordenação sempre com as ações desenvolvidas pela Apex e outros órgãos públicos e privados no Brasil. Também dispomos de um setor de ciência e tecnologia e inovação, que busca facilitar a prospecção de oportunidades de cooperação tecnológica internacional e de projeção das potencialidades do sistema brasileiro de CTI no Canadá. Além de participar na elaboração de dados de inteligência comercial sobre mercados específicos, como no caso de games, nosso trabalho também engloba a prestação de outros tipos de informação sobre o mercado local, fornecimento de dados comerciais, contatos, participação em feiras, apoio a missões empresariais setoriais e todas as demais atividades que possam vir a ser desenvolvidas aqui na nossa jurisdição, nessas áreas de promoção comercial ou atração de investimentos. O Canadá e o Brasil, acho que sobre a relação bilateral é importante lembrar, o Canadá é um importante parceiro econômico comercial do Brasil, o 13º maior investidor no Brasil, um estoque avaliado de cerca de 19,78 bilhões de capitais investidos em 2021. E, no sentido oposto, o Brasil também é o 13º maior investidor estrangeiro no Canadá, com cerca de 9,69 bilhões de dólares de investimento direto acumulados até o ano passado. Agora, essa cifra de investimentos brasileiros no Canadá chega a 21 bilhões de dólares se for considerado não a nacionalidade da empresa, mas sim a nacionalidade dos controladores das empresas investidoras. Com isso, o Brasil se tornaria o maior investidor latino-americano no Canadá. Em termos comerciais, vejam que, apesar dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a relação comercial se intensificou em 2021, com um aumento significativo do fluxo bilateral Brasil-Canadá, torna de 21,5%, que, num contexto de pandemia, é um dado muito importante. No ano passado, então, mesmo com a pandemia, as exportações brasileiras para o Canadá chegaram a 5 bilhões de dólares americanos, ao passo que as importações superaram 2,5 bilhões de dólares. 2022 vai ser um novo recorde histórico no comércio bilateral. Entre janeiro e setembro desse ano, ou seja, os primeiros 9 meses, as transações comerciais bilaterais já superaram o total do ano passado em 63%, alcançando 8,22 bilhões de dólares apenas nesses 9 meses. Ou seja, nos primeiros 9 meses de 2022, o comércio já superou todo o comércio de 2021. E vai ser, sem dúvida, um recorde histórico. Nesse período, em 2022, as exportações brasileiras já aumentaram 15%, ao passo que as exportações canadenses aumentaram mais devido a um aumento nas vendas de fertilizantes para o setor agrícola brasileiro. Bom, isso foi só uma rápida visão geral, mas por essa breve visão sobre
universo de comércio e investimentos, pode-se ver que há muito a ser dito sobre as oportunidades de negócios entre o Brasil e o Canadá. Na área de games, especificamente, o setor de games tem especial relevância nesse ambiente de oportunidades. É uma indústria considerada estratégica, tanto para o governo federal canadense, quanto para o governo das províncias do Canadá. É um setor que recebe importantes recursos públicos, conta com uma rica diversidade de instituições privadas, acadêmicas e de pesquisa. É justamente essa complexidade desse ecossistema canadense que o estudo da Apex vai ser muito importante para que todos possam compreender melhor esse ecossistema. O setor de games no Canadá também conta com a forte presença de mão de obra qualificada e de diversas nacionalidades. No Quebec, em particular, onde se encontra o consulado em Montreal, as estimativas do Ministério da Imigração local apontam já hoje mais de 500 imigrantes brasileiros trabalhando no setor da tecnologia de informação, inclusive na área de games e design. Aliás, sobre a comunidade brasileira, que é um dos focos essenciais do nosso trabalho aqui no consulado, vale destacar o aumento significativo que tem sido observado nos últimos anos, no Canadá em geral e no Quebec em particular. Aqui, a comunidade tem crescido a uma taxa superior a 10% ao ano, e já são hoje mais de 20 mil brasileiros residentes no Quebec, o que, a meu ver, não deixa de ser um outro importante fator de atratividade do Canadá como destino de negócios e empreendimentos brasileiros, ou seja, a presença de uma importante comunidade brasileira aqui e, de modo geral, de uma mão de obra com muita qualificação. Enfim, esse foi um pequeno panorama das relações econômico-comerciais entre o Brasil e o Canadá e uma ideia das ações concretas desenvolvidas pela rede de portos no Itamaraty, como o Consulado de Montreal, que tem a convicção poderão ajudar a gerar bons frutos para as empresas e desenvolvedores de games no Brasil. Eu faço voto de que vocês que estão participando do webinar possam fazer muito bom proveito dessas oportunidades e que vão fazer parte do estudo da Apex, e, como eu disse, vai ajudar a entender melhor essa complexidade desse ecossistema aqui no Canadá, mas, desde logo, eu quero me colocar à inteira disposição de todos, juntamente com a minha equipe, para auxiliar no que estiver ao nosso alcance, para promover a indústria de games do Brasil no Quebec e nas demais províncias canadenses sob a nossa jurisdição. Bom, espero que vocês todos tenham um bom seminar. Muito obrigado pela oportunidade de dirigir essas breves palavras a vocês. Um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Nós que agradecemos sua participação, embaixador. Com isso, convido o nosso colega Cristiano Laux, do escritório da Apex Brasil em Miami, que também participou da missão conosco no Canadá, para fazer a sua participação. Por favor, Cristiano. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, embaixador. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou Cristiano Laux. Eu trabalho na Apex, no escritório da Apex na América do Norte. Nós ficamos em Miami. Tá? Eu sou responsável pela área de inteligência comercial e inteligência de mercado, tá? A ideia aqui da minha apresentação é fazer um preâmbulo um pouco para falar um pouco do Canadá, para vocês se situarem um pouco da oportunidade do mercado, não tanto do estudo. O estudo vai ser apresentado pelo Zimmer e pelo Rodrigo, mas eu vou falar um pouquinho, né, do porquê o Canadá. Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Deixa eu tirar aqui. Perfeito. Então, assim, eu gostaria de começar a apresentação falando um pouquinho só ou seja, da relação Canadá e Brasil, tá? Uma relação histórica, uma parceria que já se faz mais de 150 anos, desde 1866, quando o Canadá abriu o seu primeiro consulado no Rio de Janeiro, tá? E o importante aqui é que, ao decorrer dos anos, foi uma relação que sempre se manteve muito estável, tá? Mesmo com trocas de regime político, enfim, essa relação entre Brasil e Canadá, no decorrer do tempo, tem sido um relacionamento saudável, estável e sem grandes alterações. E se prezam muito realmente nas questões das relações bilaterais, no qual os países têm acordos, né, de comércio, de intercâmbio de ciência, tecnologia, de inovação, a própria questão da mobilidade, imigração, que o Canadá realmente tem interesse em atrair uma mão de obra qualificada, principalmente nesse setor de tecnologia e saúde, tá?
Também tem a questão da educação, acordos bilaterais entre os dois países. Só um dado interessante, ano passado foram mais de 40 mil brasileiros estudando no Canadá, dentro dos quais acredito que uns 12 mil com visto de estudante e uns 25 mil brasileiros estudando idiomas, de certa maneira, no Canadá. Tá? E a respeito dos pontos fortes, né, acho que o embaixador já mencionou bastante, ou seja, a questão de investimento direto do Brasil no Canadá e vice-versa, o tamanho do comércio bilateral entre os dois países, que já soma acima de 10 bilhões de dólares por ano. Tá? Então, são todos pontos positivos e, principalmente, os valores que nós compartilhamos, né? Uma crença na democracia, nas instituições e na liberdade humana. Tá? Então, o que nós queremos, a mensagem desse slide aqui realmente que é uma relação histórica, sólida e estável. Então, falando um pouco da importância do Canadá. Tá? É o segundo maior território do mundo. Tá? É uma economia industrial bastante avançada, com foco em alto valor, em alta tecnologia, valor agregado. O país oferece padrões altíssimos de qualidade de vida nas 3 grandes províncias, tá? Como também em outras regiões do país. É um país de recursos naturais abundantes, muita sinergia com o Brasil. Tá? Grande parte também do nosso investimento no Canadá e vice-versa é no ramo realmente de minerais, de minérios, de petróleo e de gás. Tá? E nós vemos que no Canadá é uma mão de obra especializada e qualificada. Isso é um grande diferencial, né? Até pela qualidade da educação, né, no Canadá, da formação do profissional. Então, realmente, as empresas brasileiras que se instalam no Canadá, elas veem isso como um grande diferencial, o acesso a essa especialização. Em termos de economia, hoje o Canadá é a 9ª maior economia do mundo, tá? É o 3º maior PIB do continente. PIB per capita das Américas é o 2º maior, ou seja, 52 mil dólares, em torno de 52 mil dólares por habitante, PIB realmente bastante rico. O Canadá oferece uma política econômica muito favorável à imigração e principalmente no setor que vocês estão atuando, tá? Setor de tecnologia, de mídias criativas, enfim, realmente a gente entende que existe uma grande demanda por esse tipo de profissional. E a gente vê também que o Canadá está muito bem inserido no comércio internacional. Então, ao momento que vocês utilizam o Canadá como ponto, uma base, vocês começam a ter acesso a outros mercados devido aos acordos que o Canadá tem com outros países. Então, só falando assim, realmente resumindo, é um ambiente muito propício para negócio, no qual a gente sentiu no Canadá que é uma solidez das instituições, e a gente vê que está muito bem azeitada a questão do setor privado, trabalhar com o setor, com o Estado, com as instituições de ensino, enfim, está tudo muito bem orquestrado, que facilita muito. Parece que todas as instituições realmente trabalham com o mesmo propósito. Tá? E outra questão também é que é um país, né, com economia aberta, a Bolsa de Toronto é uma das principais bolsas do mundo, então também é uma forma de vocês conseguirem capitalizar a empresa caso vocês optem por internacionalizar-se através do Canadá. Tá? Essa aqui é um snapshot, um resumo assim do Canadá, população 38 milhões de habitantes, ou seja, 5 vezes menor que a do Brasil. O PIB é 2 trilhões nesse ano passado, 2021. Renda per capita, já falamos que é 2 mil. Investimento direto no Brasil, o embaixador já falou, mas assim, esse dado é um pouco inferior ao que nós temos atuais, ou seja, o Canadá investe em torno de 15 bilhões no Brasil e o Brasil em torno de 21 bilhões no Canadá. O comércio Brasil se situa em torno de 5,6 bilhões, tá? E se a gente for do lado direito do gráfico, a gente vê assim que o Canadá hoje, mesmo com uma população inferior do Brasil em 5 vezes, tem uma economia do mesmo tamanho, mesmo patamar. Hoje o Canadá é a 9ª maior economia do Brasil, do mundo, o Brasil é a 12ª, geralmente do 9º ao 14º sempre flutua os países, há uma pouca diferença, depende muito também de um ano atípico ou da questão da devaluação da moeda local, mas a gente vê que a economia é basicamente do mesmo tamanho, a grande diferença é que o Brasil tem uma população muito maior que a do Canadá. Tá? Outro fator interessante para quem pensa no Canadá como local para internacionalização é um país que lidera o ranking de liberdade humana. Aqui são todos os critérios que se consideram na construção desse ranking, mas basicamente é um país onde as leis são respeitadas, tem um sistema judiciário muito coerente,
é um país seguro, oferece segurança, tem liberdade de movimento dentro e fora do país, liberdade religiosa, entre outros atributos, tá? Falando um pouco assim de como a Apex, o escritório da Apex trabalha aqui nos Estados Unidos, para a América do Norte, é muito importante salientar que a gente trabalha muito próximo em cooperação com o Itamaraty, tá? Com a embaixada e com os consulados regionais. No caso do Canadá, nessa missão nós tivemos o apoio incondicional dos 3 consulados em Montreal, em Toronto e em Vancouver, tá? Nos ajudaram bastante com a missão. Isso é sempre recíproco, a gente sempre tenta também contribuir qualquer necessidade do consulado e vice-versa. Então, realmente, tem um alinhamento muito bacana. E desde a Apex, a gente sempre está ajudando as empresas a fazer com consultas, informações de mercado para empresas brasileiras, ou seja, nossa missão é ajudar a empresa brasileira a ter acesso a esses mercados, a facilitar o acesso, a encontrar menos barreiras e o caminho, né, de menor resistência para esse mercado. Com isso, nós prestamos apoio na internacionalização da empresa. Em caso aqui dos Estados Unidos, nós damos até um apoio, né, com instalação do escritório físico local. Nós ajudamos a realização de eventos e feiras, né, através dos projetos setoriais, como é o caso dessa cooperação que nós temos com a Abra Games, tá? A gente oferece algumas ferramentas de acesso a mercado, tendo interesse, vocês podem nos contactar. Estudos de mercado, também temos uma equipe que faz a atração de investimento, então vocês que estão buscando investimento, nós temos um profissional dedicado que pode auxiliá-los a revisar o plano de negócio, como fazer um pitch para investidores, ou até como prospectar e ser mais efetivo nessa estratégia. E nós também qualificamos alguns prestadores de serviço que vão auxiliar vocês na internacionalização, tá? Então, assim, no caso de exportação, como é que a Apex ajuda na exportação para o Canadá? Então, a gente sempre dá continuidade na promoção das empresas, a gente seria a última milha, né? Dando apoio na promoção das empresas, dos produtos, serviços aos setores da economia brasileira no exterior. Nós abastecemos as empresas com informações de inteligência de mercado referentes à oportunidade de negócio. Nós também apoiamos, né, com realização de missões prospectivas, rodadas de negócio, projeto comprador, matchmaking, oficinas de e-commerce. E nós tratamos sempre de potencializar sobre os relacionamentos que nós já construímos na região e também nos setores da qual nós abordamos com nossos estudos de mercado, tá? Eu vou falar rapidamente aqui alguns dados de mercado antes do estudo, tá? Que nós temos acesso, só para você sentir um pouco o tipo de informação que nós temos acesso. Estou falando de videogames. Nós vemos aqui que é uma indústria, né, que em 2022 alcance global em torno de 197, próximo a 200 bilhões de dólares, tá? Em relação a qual representa a América do Norte no total global, 27%. Então, a gente está falando assim, tamanho de mercado para a América do Norte em games em torno de 55 a 60 bilhões de dólares anuais, tá? Onde é que nós vemos realmente a tendência aqui, né, de receitas no Canadá, especificamente por categoria? Em 2022, o que nós estamos vendo realmente é no setor de mobile games, tá? O total ali da oportunidade de 3,2 bilhões, 2,5 bilhões estão sendo gerados já com esses joguinhos de mobile, né, para o smartphone. Aqui em termos de distribuição, canal de distribuição para games, no Canadá, realmente as plataformas dominam cada vez mais. A gente vê Amazon e PlayStation Store, onde 30% dos respondentes disseram comprar ou fazer downloads dos seus games nessas plataformas, e logo em seguida pelos App Stores da Google e da Apple, né? Muito forte a questão do mobile, tá? A principal forma de fator que se utiliza, que se joga o game, é o smartphone, ou seja, até mais do que o laptop, até que o próprio console, ou seja, 48% dos consumidores que responderam dizem que, de certa forma, consomem ou jogam games através, né, do telefone móvel, do smartphone, tá? Falando um pouquinho de Canadá, assim, o que a gente vê no Canadá? Realmente, o Canadá é um país bastante previsível, né? Então, que traz muita segurança. Vocês querem se internacionalizar, vocês estão realmente buscando um porto seguro. Isso a gente acha que o Canadá oferece. Então, vocês podem ver que é uma população estável, tá? 38 milhões, crescendo em torno de 1% anual, e é uma combinação de imigração também, né, e crescimento da população.
Nesse slide aqui mostra que é uma população que começa a envelhecer, tá? Então, até interessante para games, se vocês pensarem em nicho de mercado, é um mercado interessante buscar essa população um pouquinho mais madura. Você vê aqui que realmente a população hoje de mais de 65 anos já está em torno de 19% da população e crescendo. Expectativa de vida no Canadá altíssima, né? 81%, 81 anos de idade, 82 anos de idade. Então, realmente não altera ao decorrer do tempo. Tá? Em termos da economia, né, nós vemos aqui um GDP, um PIB de 1,9 trilhão, quase 2 trilhões. E é uma economia que teve, né, uma dificuldade, como todo mundo, na pandemia, mas já retoma e já começa a ter taxas de crescimento bastante interessantes para os próximos 5 anos. Tá? Per capita também, o PIB per capita, 52 mil, e tem previsões que vai chegar a 68 mil dólares em 2027, em 5 anos. Isso é um crescimento na faixa de 15, 18%. Tá? Aqui a taxa de crescimento do PIB, então, esse ano 4,56%, depois vai começar a ficar em torno de 4, 2,75%, e se mantém estável em 1,6% anual, que é bastante interessante para um país de economia madura. Questão do desemprego também bastante sob controle, tá? Em torno de 5%, 6% historicamente. Tá? A inflação também é um país onde a inflação é previsível, né? Teve agora realmente, como todo mundo está tendo essa questão, a crise do abastecimento, né? Enfim, mas logo o que se projeta realmente é que vai se estabilizar a inflação, e a inflação no Canadá é em torno de 2% anuais. Tá? E falando do Canadá, hoje o principal mercado do Canadá é os Estados Unidos, então, invariavelmente, você venha se instalar no Canadá, você vai estar fazendo um negócio com os Estados Unidos, então não deixa de ser uma estratégia de entrada no mercado norte-americano, que é um mercado realmente muito maior, mas talvez faça sentido usar o Canadá como porta de entrada para os Estados Unidos. Tá? 73% do comércio internacional do Canadá é feito com os Estados Unidos. Tá? Então, essa era a ideia hoje, apresentar alguns dados de mercado, mas falar um pouco do Canadá, já para vocês poderem compreender mais os insights que os meus colegas, o Rodrigo e o Zimmer, vão falar do estudo específico. Tá? Agradeço a palavra e eu passo a palavra para você, Rodrigo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Cristiano. Bom, como o Cristiano já adiantou, agora eu e o Zimmer faremos uma apresentação rápida sobre alguns insights, alguns resultados da nossa pesquisa de campo lá no Canadá. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Então, sem mais delongas, nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre o contexto da indústria de games no Canadá e algumas oportunidades que a gente observou. Tudo isso é baseado numa pesquisa, numa missão prospectiva que nós fizemos lá no Canadá e que no final ele vai gerar um estudo com oportunidades. Então, apenas para contextualizar a todos, nós participamos de inúmeras reuniões com especialistas, profissionais do setor nas cidades de Vancouver, Toronto e Montreal. E então visitamos, por exemplo, a XDS, que é o grande evento, né, para o pessoal que faz External Development. Visitamos a sede da Ubisoft em Toronto, visitamos várias universidades, conversamos com instituições governamentais que incentivam a indústria de games no país. E, no final das contas, assim, em números, o que a gente fez foram 22 reuniões ao longo de 2 semanas, visitando as 3 cidades. Especialmente, né, a gente faz esse destaque à visita à XDS, que foi um evento que durou uns 3 ou 4 dias, e nós participamos, conseguimos ver como foi a interação entre os empresários lá, e também até assistir um pedaço de uma ou outra palestra. Mas, no final das contas, a gente saiu com bastante bagagem, bastante material para trazer para esse estudo. E o que vai ser esse estudo? Ele ainda não está pronto, tá? Mas ele vai trazer muito mais informações de forma bem mais detalhada do que a gente está falando, do que a gente vai poder apresentar aqui hoje, né? Hoje é só uma pincelada de alguns insights, alguns principais resultados, e a nossa previsão é de que esse estudo esteja publicado no site da Apex Brasil no dia 16 de dezembro, tá?
Então, novamente, a apresentação de hoje ela não vai substituir o estudo. Para quem quiser mais detalhes, estiver curioso, quiser conhecer melhor a indústria de games no Canadá, já faço esse convite antecipado para ler o estudo que vai ser lançado no finalzinho do ano. Então, agora, sobre a indústria de games no Canadá. Para entender como a indústria de games ela é hoje, eu acho bastante interessante a gente entender o histórico, como ela chegou lá. E a indústria do Canadá ela nasceu lá em meados dos anos 80, o marco, né, dos dois primeiros jogos canadenses que tiveram sucesso comercial, que foram o Evolution e o BC's Quest for Tires, lá nos início dos anos 80, 1983, realmente é o marco do nascimento dessa indústria no Canadá. E é interessante que na época não existia esse conceito de estúdio de videogame, empresa focada no desenvolvimento de videogame. Esses dois jogos eles foram publicados debaixo do guarda-chuva de uma empresa de software, que era essa empresa. Um papel bastante importante, especialmente o Evolution, porque os dois desenvolvedores desse jogo, eles se juntaram e abriram, de fato, uma empresa deles com foco de desenvolvimento de videogame, que foi essa Distinctive Software, também ainda nos anos 80. E ela foi uma empresa que, ao longo dessa década, ela era importantíssima e era considerada uma das maiores do Canadá, que não eram vinculadas a uma empresa montadora de videogames. E aí, eventualmente, já no início dos anos 90, ela foi adquirida pela Electronic Arts e virou a EA Canada. E aí, já passando para o início dos anos 90, um outro marco da indústria foi a fundação da Silicon Knights, na província de Ontário. Essa que foi uma empresa que foi uma das principais do cluster da província de Ontário até meados dos anos 2000, quando eventualmente ela encerrou as suas operações, mas ela também foi um importante motor do crescimento do cluster na região. Muitas empresas acabaram participando daquele ecossistema em função do poder que a Silicon Knights estava trazendo ali. Mais para frente, ainda nos anos 90 também, teve o surgimento da BioWare, que é um caso bem interessante, que é uma empresa muito grande, ela existe até hoje, e ela não fica nos 3 grandes clusters da indústria canadense, ela fica na província de Alberta. E ao longo de sua trajetória, a BioWare fez jogos bem famosos e de bastante sucesso de venda e de crítica. Né? Alguns exemplos, a série Baldur's Gate, também um jogo famoso do Star Wars, Knights of the Old Republic, fez muito sucesso uns 20 anos atrás, e até hoje ela está aí no mercado. Ainda também nos anos 90, talvez o principal marco que muita gente se lembra sobre a indústria do Canadá, que é a chegada da Ubisoft em Montreal. Ele foi o principal marco da indústria do estado, da província de Quebec, tá? E ela foi uma parceria muito forte em função dos incentivos a folha salarial, né? O que hoje se chama de tax credits, na época tinha outro nome, mas foi feito um acordo muito forte entre o governo da província de Quebec e a Ubisoft, no sentido de subsidiar fortemente os salários dos empregados da empresa, para que ela trouxesse suas operações, uma empresa de origem francesa, né? Então, para trazer as suas operações para Montreal, que tem toda a questão de ser uma região francófona. Então, sendo duas, originalmente a Ubisoft, já trabalhando na França, estava acostumada com o francês, e a província de Quebec também gostaria de trazer empresas que já falassem o francês, estivessem inseridas nesse contexto, por manter a questão da língua, da cultura, do idioma.
Então, foi um marco importantíssimo. E a partir da chegada da Ubisoft em Montreal, também se começou a se criar, desenvolver o cluster dali da região, que ao longo durante alguns anos, durante muitos anos, na verdade, foi e ainda é o principal cluster do país. E aí, já no início dos anos 2000, começa a ter um pequeno boom de estúdios indie, especialmente ali na região de Toronto, na província de Ontário, muitos estúdios indie crescendo por ali, e mais para o final da década, já virando os anos 2010, começam a chegar também outros grandes estúdios em Quebec, muito em função do ecossistema que já se tinha criado na região por causa da chegada da Ubisoft. Então, veio Warner Brothers Games, Eidos Montreal, enfim, muitas empresas chegaram ali porque já existia um ecossistema criado. E, na verdade, isso é um fator bastante recorrente na indústria canadense de games. A chegada de uma grande empresa, ou o nascimento de uma grande empresa naquela província, naquela região, acaba atraindo outras empresas ao seu redor. A exceção acaba sendo de Alberta, que mesmo com a BioWare sendo uma empresa muito grande ali, até hoje ela não trouxe não conseguiu desenvolver o ecossistema da mesma intensidade que as outras províncias. E tudo isso, especialmente no caso da Colômbia Britânica, né, a região de Vancouver ali, e da região de Quebec, isso aconteceu muito em função de que já eram províncias que tinham um ecossistema de tecnologia, indústria criativa e audiovisual muito fortes. Tá? Então, já existia desenvolvimento de software, já existia desenvolvimento de arte, já se tinha ali os componentes necessários para a indústria se desenvolver. Então, precisava do empurrãozinho. Ontário foi um caso um pouquinho diferente, porque, diferentemente das outras províncias, a indústria mais tradicional de Ontário continuou crescendo muito forte ao longo dos anos 80 e 90. Nas outras, acabou tendo uma queda da indústria tradicional, e a indústria de tecnologia, de software, indústria criativa, conseguiu ocupar esse espaço que deu um terreno fértil para a indústria de videogames conseguir se estabelecer. Então, esse é mais ou menos o panorama de como se desenvolveu ali ao longo dos últimos 40 anos a indústria de games no Canadá, principalmente nas 3 províncias que nós visitamos, né, na Colômbia Britânica, em Ontário e no Quebec. E hoje a indústria de games no Canadá ela é importantíssima. Ela vai ser responsável por exemplo, 3,1 bilhões de dólares do PIB canadense. Eles vêm diretamente da indústria de games no Canadá. E hoje são mais de 900 empresas ativas no país. E são 32.300 empregos gerados diretamente pela indústria. Então, é uma indústria realmente gigante, uma das maiores do mundo. E como isso está distribuído? Como eu disse, né, tem os 3 principais clusters, que é a Colômbia Britânica, ali a região de Vancouver, e também Quebec e Ontário. Quebec e Ontário estão bem próximos ali na frente, né, com 291 empresas na província de Quebec, 298 na província de Ontário, mas a gente costuma dizer que o cluster de Quebec ele é o mais desenvolvido porque ele vai ter empresas grandes em maior intensidade. A província de Ontário, até hoje, ela tem um foco bem destacado nos estúdios indie, tá? São muitos estúdios indie instalados na região, e isso é uma das características mais marcantes da província até hoje. Ali a Colômbia Britânica ela acaba ficando um pouco atrás em número de empresas, mas também é um cluster bastante importante. E aí a Alberta já fica mais atrás com a questão da BioWare e os estúdios que se formaram em volta, mas ainda não desenvolvendo um cluster tão intenso quanto nas outras províncias. Então, uma passada rápida aqui por como é o ecossistema de games na Colômbia Britânica, especialmente dando um foco na cidade de Vancouver. Uma coisa que vai se repetir nas 3 províncias, tá? É bem comum, todas elas vão ter vários órgãos governamentais, e esses aqui que eu estou citando são alguns deles, que vão incentivar indústrias criativas, indústrias de inovação, tecnologias criativas,
e são eles que vão realmente dar a maior parte dos incentivos, a questão dos tax credits, tudo passa por essas instituições. E todas as 3 províncias vão contar com elas. Também nós temos aqui várias empresas muito grandes na província, a EA Canada está lá, esse estúdio Coalition é da Microsoft, também está instalado lá, o CV aí é de Capcom Vancouver, e a Relic Entertainment, são empresas muito grandes que estão lá, que estão instaladas em Vancouver, e além disso tem um ambiente acadêmico forte que traz para o pool de talentos da região novas pessoas. Então, por exemplo, a VFS, que é a Vancouver Film School, é uma instituição de ensino muito interessante lá em Vancouver. Nós, inclusive, visitamos ela durante aquelas 2 semanas. E eles têm um programa voltado para jogos que é bastante interessante, é bem completo, vai lidar com partes de arte, de desenvolvimento, até o live ops, que eles contaram para a gente que é uma parte muito importante, especialmente nos jogos de hoje. Então, eles cobrem tudo isso e acaba trazendo para o pool de talentos da região esse pessoal que já sai de um programa acadêmico muito especializado, né? Eles já saem com um nível, não é apenas um funcionário júnior que saiu da faculdade de ciência da computação, por exemplo, e está tentando entrar no mundo do videogame. É um cara que já participou de um programa específico para videogames. Na província de Ontário vai acabar tendo um ecossistema bem semelhante, vai ter alguns órgãos, Interactive Ontario, Ontario Creates, que vão incentivar a indústria, mas aqui é interessante também que por ser uma cidade muito grande, muito central para a economia canadense, para outras indústrias, ela vai ter, por exemplo, escritórios de organizações que vão atingir no nível país, não no nível província, por exemplo, a Entertainment Software Association of Canada, associação, né, dos criadores de videogame no Canadá, vai estar sediada lá em Toronto. Também tem várias empresas, algumas grandes, né, Ubisoft Toronto, Rockstar, o estúdio MDHR, que é responsável, por exemplo, pelo jogo Cuphead, que fez muito sucesso alguns anos atrás, e, claro, né, todo esse ecossistema de empresas e estúdios indie que eu tinha comentado. E também vai ter, só que em menor intensidade um pouco do que em Vancouver, mas vai ter também programas acadêmicos voltados ao desenvolvimento de jogos. E, por fim, o Quebec, bastante semelhante. Aqui a gente vai ter a La Guilde, que é a Associação de Desenvolvedores de Videogame do Quebec, assim como outras instituições que vão estar apoiando o desenvolvimento de jogos na província. Tem diversos estúdios muito grandes de várias empresas multinacionais, tem estúdio da Ubisoft, da Warner Brothers, Eidos, Montreal, a Behavior, que é uma das principais empresas de fato canadenses, e também vai ter talvez seja o ambiente acadêmico mais forte das 3 províncias, tem muitas universidades lá, e com foco no desenvolvimento de games. Nós visitamos, inclusive, a Concórdia, conversamos com professores de lá, eles têm programa especificamente para o desenvolvimento de jogos e com foco ainda maior na parte criativa. Então, esses foram os 3 ecossistemas, e sobre a indústria como um todo, acho que já ficou bastante claro, é uma das 5 maiores indústrias de games do mundo. Aqui eu não coloquei a posição exata, porque existem métricas diferentes para isso, e eu não encontrei uma fonte muito atualizada, mas ainda dá, com certeza, para colocar o Canadá como uma das maiores do mundo. Só que, por um outro lado, eles têm poucas IPs próprias, né? Como vocês viram, sempre que eu estava falando dos maiores estúdios, em geral, são estúdios de outros países. Né? A matriz fica em outro país, eles abriram operações muito grandes no Canadá por causa da série de incentivos que existem para se abrir uma empresa lá. E isso, inclusive, a gente conversando com um dos especialistas no Canadá, ele tratou essas empresas no Canadá como fábricas, né? Porque, na verdade, as donas das IPs, elas não estão no Canadá, elas só colocaram parte de suas operações para fazer o trabalho lá no Canadá, enquanto as decisões e tudo mais são tomados em outros países. Então, o Canadá se tornou, de certa forma, um enorme centro de custos para a indústria de games,
em função desse apoio governamental, né? Os tax credits, eles são bastante agressivos, dependendo da província. Ela, por exemplo, chega em Quebec e em Ontário, chega a 40%, por exemplo. Isso, depois o Zimmer vai explicar melhor, tá? Mas isso na folha de pagamento dá para reembolsar até 40% do salário dos funcionários. Mas então, como aproveitar essas oportunidades todas que o Canadá tem a oferecer? Então, aqui uma breve sessão de oportunidades. A gente pesquisou as oportunidades, especialmente nessas 3 frentes, que foram do External Development, que é fazer parte, ou até jogos inteiros de forma contratada por outra empresa lá no Canadá. O Co-Development, e aqui tem há um pouco de divergência sobre o significado de co-development, mas aqui a gente está tratando no sentido de uma parceria de fato no desenvolvimento do jogo, e então, mesmo que exista um lado que tem um pouco mais de liderança no projeto, é uma parceria que envolve uma confiança maior do que no external development, que é basicamente para, por exemplo, fazer centenas de assets. E, por fim, a parte da internacionalização, que seria uma empresa que é brasileira e quer levar suas operações, ou parte de suas operações, para o Canadá. Então, aqui uma breve fala sobre por que as grandes empresas usam XD, né? Quando, em que situação. Esse argumento não é meu, é do Jason Harris, que é um executivo da EA. Mas, basicamente, o objetivo é ganhar eficiência, reduzir custos. Eles vão encontrar, por exemplo, talentos especializados em outro país que eles não teriam, talvez não tenham no Canadá, que pode ajudar na parte cultural, de localização. Você ganha flexibilidade, por exemplo, tem como expandir bastante o número de pessoas trabalhando num jogo para os ciclos que demandam mais, e ao mesmo tempo tem como enxugar a sua folha de forma também muito rápida quando esse ciclo ele acaba, sem que precise contratar e demitir pessoas, né? Então eles usam essa forma do external development para ganhar flexibilidade enquanto as pessoas estão trabalhando no jogo. Então, e isso, para fazer o external development, isso a gente conversou com uma pessoa que está lá no Canadá também, ele garantiu para a gente que os 2 aspectos fundamentais seriam garantir a qualidade e garantir que vai ser entregue dentro do prazo e do jeito que foi especificado. Se mais de uma empresa consegue garantir esses pontos, aí eles vão para o que eles chamam de bidding war, que seria mais ou menos um leilão, né? E aí quem ofereceu os melhores preços acaba levando. E isso, ao longo de um tempo, conforme forem sendo feitos esses serviços de external development, vai se criando uma confiança e a relação interpessoal entre as pessoas da empresa brasileira com a empresa canadense pode acabar levando a uma subida de nível, né? O level up aqui temático, que seria o co-development, que exige um pouco mais de responsabilidade. Então, essa parte da confiança entre as partes é fundamental, segundo esse especialista com quem a gente conversou. Inclusive, ele falou isso aqui para a gente, que todas as empresas AAA, elas fazem external development, não tem como, né, hoje fazer um jogo gigante desses que, enfim, movimentam milhões, bilhões até, sem fazer o external development, mas ainda existe uma miopia forte na América do Norte como um todo, não só no Canadá, nos Estados Unidos também, em relação ao Brasil. Na opinião dele, os estúdios estrangeiros, e aqui ele está falando do Brasil, eles precisam aparecer mais, participar de eventos, ir na XDS, por exemplo, visitar escolas, investir na capacitação de profissionais, para aparecerem mais, né, para serem mais conhecidos. O que eu acho que está indo num caminho bom, né, porque a própria XDS mencionou que o Brasil é o país mais interessante entre os seus frequentadores para a questão do external development nos últimos anos. E também tem a questão da internacionalização, né? Por que empresas brasileiras buscariam se internacionalizar? Às vezes procurando um talento especializado em nível intermediário e sênior, e depois, inclusive, o Felipe Souza, da Gazeus, vai poder até comentar um pouco sobre isso, para pegar os incentivos governamentais, que no Canadá eles são muito abrangentes, e fazer a integração, participar de um ecossistema que é absolutamente integrado e completo e alcança o mundo inteiro. Então, aqui alguns insights bem rapidamente sobre
External Development no Canadá. Eles têm um pool de talentos enorme lá, mas sempre precisa de mais gente. Então, por isso, eles acabam precisando fazer esse External Development, inclusive com empresas brasileiras. Os estúdios de várias das maiores empresas de games do mundo têm operações no país, e eles têm uma proximidade e complementaridade com a indústria americana, que também é um diferencial. Aqui no Quebec é legal, as vantagens que a província vai trazer é o maior cluster do Brasil e é um dos grandes clusters do mundo, com certeza. Ele vai ter um fuso horário próximo ao fuso horário brasileiro, que na verdade é uma vantagem para o Brasil em relação a empresas de países asiáticos, por exemplo. E o sistema de tax credits dele vai ser mais permissivo em relação às subcontratações. Então, com mais facilidade, as empresas do Quebec vão conseguir terceirizar parte do projeto, fazer subcontratações do que de outras províncias, por exemplo. Mas apesar de a maior parte da população falar inglês, ainda tem essa questão do francês, né? Eles têm algumas leis que impõem, em determinados casos, o uso do francês. Isso pode dificultar um pouco para as empresas brasileiras. Já Ontário e a Colômbia Britânica, o Ontário também vai ter um fuso horário próximo do brasileiro, a Colômbia Britânica já não. Ontário é legal também, porque ele é um ambiente de negócios muito favorável, uma cidade importantíssima para a economia canadense, lá vai ter absolutamente tudo que qualquer empresa brasileira possa precisar, e o cenário índio é bem desenvolvido, e isso abre algumas possibilidades de co-development, por exemplo. Só que tem o problema de que os estúdios, não tem muitos estúdios grandes para fazer esses grandes projetos de external development, e o sistema de tax credits, nesse caso, ele vai ser mais restritivo em relação às subcontratações, isso depois o Zimmer pode explicar com mais calma. A Colômbia Britânica vai ter um grande cluster também, e a proximidade e integração com o polo ali de Seattle, o polo de tecnologia de Seattle, e com o próprio Vale do Silício nos Estados Unidos também é uma parte muito interessante. Ela cedia a XDS, então é uma província que já está ali no centro da questão do External Development. A distância é um pouco atrapalha um pouco, tá? O fuso horário lá não é tão próximo do brasileiro quanto em Ontário e no Quebec, e existe uma concorrência mais forte com a questão das empresas asiáticas. A região ali da British Columbia, ela tem bastante imigrantes asiáticos, ela tem uma relação forte por estar do lado pacífico do Canadá, tem essa relação mais forte com a Ásia. E alguns insights de internacionalização vai bastante na mesma linha, e o Quebec, o Canadá como um todo tem facilidade na imigração, eles têm políticas ativas para atrair talentos e empresas, eles têm um amplo sistema de acordos comerciais que pode facilitar a vida do empresário para prestar serviços, transferências financeiras sem ser bitributado, etc. E ele vai ter muita complementaridade também com a indústria americana. No Quebec tem várias vantagens, tem um pool de talentos muito grande, um ambiente acadêmico que alimenta esse pool de talentos, o sistema de tax credits que é super vantajoso, tem a incubadora de um cara que é super famoso lá, que é o Jason De La Rocca, e é um ecossistema bastante integrado, tem eventos grandes, como é o Mega Migs e tudo mais. Já Ontário tem um sistema de tax credits mais vantajoso ainda, chega a 40%. O ambiente de negócios, como eu já tinha falado, é super favorável, ele tem acesso a tudo lá em Toronto, e o cenário índio é muito forte, então tem uma colaboração, um compartilhamento de ideias ali entre esses estúdios menores, que é bem legal. E, por outro lado, tem uma mobilização um pouco menor, não existe ainda um grande evento do setor. E na Colômbia Britânica tem um pool de talentos também excelente, o ambiente acadêmico, como era a VFS, ele está alimentando a indústria, tem a proximidade com Seattle e o Vale do Silício continua sendo um diferencial também para o pessoal da internacionalização, e é um ecossistema bastante integrado que aproveita a mão de obra da indústria de audiovisual, a mão de obra troca de uma para outra, vai e volta, e isso é muito legal. E por outro lado, o sistema de tax credits ele vai ser consideravelmente menos vantajoso do que nas outras duas províncias que a gente visitou. E da minha parte era isso. Agradeço a todos pela atenção e agora eu passo a palavra para o meu colega, o Zimmer Gomes,
que vai falar sobre a parte mais de acesso ao mercado, sobre os tax credits e leis que impactam na decisão do empresário brasileiro. Por favor, Zimmer. Obrigado, Rodrigo. Excelente apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para poder dar início. Só um minuto. Me confirma, por favor, se você me ouve bem, Rodrigo, e se a minha apresentação já está na tela. Sim, perfeito. Beleza. Então, pessoal, boa tarde, né? Boa noite já a todos. Eu sou o Zimmer, faço parte da coordenação de acesso ao mercado da Apex Brasil, que é uma coordenação que está na gerência de inteligência de mercado, e eu integrei a missão, aí, como já foi dito, juntamente com o Rodrigo, para tentar entender esse ecossistema canadense. Então, eu vou dar continuidade aqui, trazendo mais alguns destaques sobre essa indústria magnífica aí que o Canadá tem. Então, assim, basicamente, a ideia é abordar aqui esses 3 temas principais, né, que vão ajudar a gente a entender e a navegar nesse mercado canadense. Então, eu acho que muitos de vocês devem estar interessados aí em conhecer um pouco melhor dos programas de tax credits, né, que tá ligado, que faz parte de uma série de outras políticas de incentivo. Vou falar um pouco também de uma parte sobre aspectos regulatórios, né? E, no estudo a gente vai ter diversos temas sobre esse assunto, mas aqui eu vou trazer apenas o tema dos loot boxes, por uma questão de tempo, né? E também questões que preocupam bastante os estudos da indústria como um todo, mas especificamente dos estudos que estão no Canadá, né? Então, preocupações com responsabilidade social e como a questão das certificações se associam a isso de alguma forma. Então, vamos avançando aqui para o primeiro desses temas, né? Que são as políticas de incentivo, e aqui eu vou tratar especificamente dos tax credits. Então, como vocês podem ver, né, são políticas de incentivo, então está no plural. Isso porque existe uma variedade de políticas de incentivo. Mas aqui eu vou focar especificamente nos tax credits. Para o setor de videogames, existem outros programas de tax credits, e aí fica o convite para que vocês depois vejam em mais detalhes as outras políticas aplicáveis ao setor de videogames, né? Então, muito bem, né? O que são os tax credits, né? Para começo de conversa. Então, eles são quantias que reduzem, abatem os impostos sobre rendimentos que uma pessoa deve pagar. Então, eles podem ser aplicados a pessoas físicas ou pessoas jurídicas, então, quanto maior o montante de créditos que a pessoa acumula, maiores serão os descontos sobre esses impostos devidos. Então, a gente tem programas de tax credits em nível federal, em nível provincial. E para que os tax credits servem, né? Bem, por que o governo cria programas como esses? Então, basicamente para estimular comportamentos que são considerados benéficos, né? Comportamentos benéficos para a economia, benéficos para a sociedade como um todo, para o meio ambiente. Então, eles têm sempre o objetivo de cumprir alguma meta de política pública, né? Então, é para isso que o governo incentiva e cria esses programas. E no Canadá, nós temos 2 tipos de tax credits, né? São os tax credits não reembolsáveis, então são aqueles que eles apenas abatem o total de imposto que é devido. Então, se eventualmente você não deve mais nada e você ainda tem tax credits não reembolsáveis, isso não se reverte em valores para você ou para sua empresa. E a gente tem um segundo tipo, que são os tax credits reembolsáveis. Então, esses sim, eles além de abater, além de incidir sobre o total de imposto devido, se esse total for zerado, e ainda tiver créditos, né, esses créditos eles vão ser revertidos financeiramente para a pessoa, para o indivíduo ou para a empresa em questão. Então, falando agora especificamente, né, sobre os tax credits para o setor de videogames. Então, eu tenho dito que é um casamento muito bem sucedido. Porque, por um lado, né, os tax credits eles têm um objetivo de política pública, um objetivo muito nobre, que é o objetivo de criar empregos.
E, por outro lado, a gente tem o setor de games, que é um setor intensivo em mão de obra. E não é qualquer mão de obra, né? É uma mão de obra que é ligada à tecnologia, é uma mão de obra que é ligada à criação de propriedade intelectual e uma mão de obra mais associada aos jovens, então, que é o segmento da população muitas vezes mais suscetível ao desemprego. Então, é por isso que é um casamento aí que é muito bem sucedido no Canadá. Então, algumas características aqui dos tax credits específicos para o setor de videogames, né? De games. Então, primeiro, eles são do tipo reembolsável, então, que é aquele melhor tipo, né? É o tax credit que vai abater, vai incidir sobre o total de imposto devido. Se você ainda tiver créditos a receber, esses créditos serão revertidos para você, para sua empresa. E um outro elemento muito importante é que eles são calculados, calculam-se os tax credits com base em salários elegíveis. Então, não é sobre toda a folha salarial do estúdio de games, né? Então, são sobre salários elegíveis. Eu vou explicar isso um pouco mais na sequência. Então, aqui só um panorama, né, dos tax credits das principais províncias, né, as províncias que a gente visitou. Então, aqui é o benefício máximo que esses programas podem alcançar, né? E por que eu digo o benefício máximo? É porque existem faixas de benefício intermediárias. Então, a empresa, para poder alcançar esse benefício máximo, ela precisa atender a vários critérios ali, nem sempre isso acontece, então a sua empresa, o seu estúdio, pode ficar, muitas vezes, numa faixa intermediária. Então, eu trago o caso aqui do tax credit da província de Quebec, por exemplo. Então, para você alcançar essa faixa máxima de 37,5%, você precisa publicar o seu jogo em francês. Então, se por acaso você produz e desenvolve o seu jogo em Quebec e publica ele apenas em inglês, você vai cair numa faixa intermediária ali de 30%. Então, para chegar a 37%, tem que publicar o jogo em francês. Essa é uma especificidade aí do programa de Quebec. Então, muito bem. Como que a minha empresa, então, ela se torna elegível a receber os tax credits para o setor de videogames do governo canadense? Então, isso vai depender de um somatório de critérios de elegibilidade, né? Então, em primeiro lugar, a empresa tem que ser elegível. E como é que a empresa se torna elegível, né? Ela tem que ter um estabelecimento permanente na província e tem que ter operações na província em questão. Então, não basta que você abra uma offshore ou que você tenha um escritório com um representante apenas. Isso não torna a empresa elegível ao tax credit. Um segundo elemento, o produto também tem que ser elegível. Então, basicamente, aqui a gente está falando de videogame, né, o que eles chamam de mídia interativa digital. Então, se você produz um game, e aí eles têm todos os critérios que definem, especificam isso bem, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas basicamente você está elegível. Esse game tem que ter fins comerciais e ele tem que ser um game voltado para o entretenimento. Então, por que eu marquei ali com asterisco o entretenimento? Porque se ele é um game comercial voltado para o entretenimento, ele tem mais chances, na maioria dos programas, de atingir as faixas máximas de benefício. Então, você pode ter um jogo, sim, comercial, mas com finalidade de treinamento ou com finalidade de educação de jovens, ele vai também ser beneficiado pelo tax credit, mas talvez numa faixa intermediária ali, não na faixa máxima. Então, esse é o segundo elemento. E o terceiro diz respeito aos salários, né? Salários, entre aspas, porque não somente salários também, pode ser remunerações para pessoas jurídicas, às vezes. Então, mas vamos entender aqui como salário, né? Então, os salários também têm que ser elegíveis. Então, para os salários serem elegíveis, eles têm que ser salários de pessoas que sejam residentes da província, que paguem impostos nessa província, né? Podem ser funcionários em teletrabalho? Pode, mas esse funcionário tem que residir na província. E esse funcionário ele tem que executar atividades elegíveis. E aí os programas vão descrever essas atividades todas, mas basicamente são atividades ligadas ao desenvolvimento estritamente do jogo. Então, como eu disse, os tax credits eles não incidem sobre toda a folha do estúdio, né? Então, funcionários que estejam ligados ali à parte administrativa, de suporte, os salários dessas pessoas não vão ser elegíveis aos tax credits. Mas, ainda assim, é um benefício muito vantajoso e juntando todos esses três elementos, né, a gente chega aí
a estar habilitado a poder pleitear esse benefício da província em questão. Então, muito bem, a eficácia dos tax credits em atrair estúdios de games para as províncias, ela é tão bem sucedida, né, que outras províncias passaram a adotar modelos semelhantes às províncias vanguardistas, né, digamos assim. Então, acaba havendo aí uma espécie de guerra fiscal entre as províncias, né, em que cada província ela tenta criar incentivos ainda melhores do que o das outras províncias. E aí a gente vê o caso de Nova Escócia, né, com tax credit que pode chegar até 50%, e mesmo aquelas que talvez não tenham um percentual tão alto assim, à primeira vista, né, como é o caso da Ilha do Príncipe Eduardo, mas é um tax credit que é bastante mais flexível do que outros programas, talvez. Então, aí a empresa interessada teria que analisar no caso a caso e ver como as especificidades do tax credit e o seu modelo de negócio, né, como isso tudo se combina para ver realmente qual seria o mais vantajoso. E aí, né, nessa disputa, né, entre as províncias e dos programas de tax credit, quem acaba saindo ganhando, né, é o setor privado, são as empresas. Então, a gente tem o caso da Ubisoft, onipresente na nossa apresentação, né, em que ela tem atualmente 6 estúdios de produção no Canadá, tirando proveito dos tax credits de 4 províncias diferentes. Então, ela tem 3 estúdios produzindo em Quebec, um em Toronto, que a gente visitou, um na Nova Escócia e um em Manitoba. Então, muito bem, espero que eu tenha sido claro o suficiente, aí, que tenha instigado vocês a se interessar por esse benefício. Mais informações, né, mais detalhes sobre todos esses critérios e outros elementos vão estar no nosso estudo. Então, avançando aqui, né, a gente no nosso estudo, a gente costuma tratar de questões legais, regulamentações, instrumentos jurídicos que podem, de alguma forma, afetar o setor. Então, a gente vai ter uma sessão dessa no nosso estudo, abordando diferentes assuntos. Né? Então, aqui eu quero trazer rapidamente a questão dos loot box, né, e como que isso está no Canadá atualmente. Então, em primeiro lugar, né, o que é uma loot box, para quem não está familiarizado? Né? São caixas de recompensa, né, que o jogador ele pode comprar com dinheiro do jogo ou dinheiro do mundo real, e ele compra com o intuito de conseguir determinada recompensa que é incerta. Né? Ele pode conseguir ou não, dependendo das probabilidades envolvidas ali. Então, né, parece à primeira vista uma coisa inofensiva, mas qual é o problema das loot boxes, né, atualmente? Então, há quem alegue que ela estimula um comportamento vicioso, né, um comportamento semelhante ao que se desenvolve com jogos de azar. Há quem alegue que falta transparência em relação às probabilidades envolvidas ali, no sentido de conseguir aquelas melhores recompensas, né, as recompensas mais desejadas. E isso geraria um enriquecimento ilícito dos estúdios de videogame. Então, o grande X da questão hoje é responder se um loot box ele é comparável ou não a um jogo de azar. Então, qual é a situação no Canadá hoje? A situação no Canadá hoje é bastante incerta. Então, o Canadá ainda não regulamentou essa questão, e o que existe hoje são algumas ações judiciais de consumidores buscando restituição de valores gastos em loot box. Então, tem um caso famoso contra a EA de Vancouver, em que dois jogadores aí buscam ressarcimento, né, pelos valores gastos em loot box. Eles alegam que os loot box da EA violam a legislação sobre gambling no Canadá, que é um assunto bastante regulado, bastante controlado. Também violam o Código de Proteção ao Consumidor da província. Então, acaba havendo uma situação de muita incerteza, porque como não há regulamentação e essas decisões judiciais ainda não transitaram em julgado, né, um estúdio no Canadá fica um pouco sem saber se o seu modelo de negócio é ou não legal. Então, é importante que as empresas brasileiras acompanhem esse assunto, né, principalmente se elas almejam se instalar no Canadá de alguma forma, ou almejam estabelecer parcerias com empresas canadenses. E o que a gente pode fazer, né, para reduzir esse grau de incerteza? Então, a gente ouviu algumas vezes durante a missão
que é importante acompanhar o que acontece na Europa. Então, olhar para o que acontece na Europa ajuda a entender um pouco como que o Canadá deve regular essa questão. E como que está a situação na Europa hoje, né? Então, a gente tem a Bélgica, que já baniu as loot boxes, a Holanda está se encaminhando mais ou menos nesse sentido também, e a gente tem países que são muito importantes para o Canadá, né, do ponto de vista de regulamentações, né, que é o Reino Unido e a Alemanha. E esses países eles estão atualmente estudando ainda a questão, abrindo consultas públicas e ouvindo especialistas do setor. Então, é importante que, para quem deseja ir operar no Canadá, acompanhe essas discussões e acompanhar também o que acontece na Europa. E, por último, aqui, para fechar a apresentação e não estourar muito o nosso tempo, né, eu quero falar da responsabilidade social e as certificações associadas a essas preocupações. Então, para contextualizar aqui, eu trago algumas notícias que saíram na imprensa recentemente, na imprensa canadense ou relacionadas ao Canadá, né? Então, vocês devem ter acompanhado aí que vazaram vídeos e imagens do GTA 6, que ainda não foi lançado. A CBC é um canal muito importante no Canadá, de imprensa. Então, a gente teve, em 2020, um caso, teve bastante repercussão da Ubisoft do Canadá, que houve a denúncias de assédio, e isso acabou levando à demissão de altos funcionários da Ubisoft. E a gente também aqui, um movimento que está se iniciando, pode vir a tomar força, que é o movimento de sindicalização de funcionários de estúdios de games. Então, o que essas notícias têm em comum, né, no fundo? Elas trazem questões que preocupam empresas do setor no Canadá. Então, são questões diversas, né, mas que podem, de alguma forma, ser organizadas, né, ser entendidas pelo prisma de 3 grandes blocos de preocupação. Então, o primeiro bloco diz respeito à segurança. Então, segurança dos jogadores, segurança dos dados da empresa, dos dados dos jogadores, e segurança do ambiente de jogo. Então, a preocupação com armazenamento de dados dos jogadores, né? A gente tem aqui no Brasil LGPD, com a privacidade dos jogadores, com um ambiente de jogo seguro, em que não haja assédio, não haja trapaceiros, que o ambiente de jogo seja adequado à idade do jogador, né? Uma preocupação é muito cara aos pais, e principalmente com a segurança da informação para evitar vazamento de dados, como que a gente viu ali antes, né? E como as empresas vêm endereçando esse tipo de problema? As empresas elas vêm buscando seguir as melhores práticas em segurança da informação. Então, há guias que orientam nesse sentido, né? Guias de segurança da informação, e há também a possibilidade de adotar uma certificação sobre segurança da informação que demonstre para os seus parceiros, para os seus potenciais clientes, de que o seu estúdio ele segue as melhores práticas em segurança da informação. Então, a gente viu alguns casos de estúdios que usam a ISO 27001, por exemplo, que é a norma internacional mais reconhecida para a gestão da segurança da informação. Um outro grande bloco de preocupação nessas questões, né, diz respeito ao ambiente de trabalho. Então, a gente viu ali uma notícia, né, sobre a questão de assédio. Então, há uma grande preocupação das empresas em reduzir a ocorrência de episódios de assédio, uma coisa que pode afetar, arranhar a imagem da empresa, evitar a cultura do crunch, evitar episódios de discriminação. Então, muitas empresas elas desenvolvem metas de diversidade, equidade e inclusão, e essas metas elas acabam tendo também um efeito prático, porque dependendo do programa, tem até programas de funding do governo canadense que levam essas metas de diversidade, igualdade, inclusão, como critérios de elegibilidade para receber aquele funding. Então, é um assunto que é muito caro para as empresas do setor em geral, imagino, mas principalmente para as empresas do Canadá. E o que as empresas têm feito a esse respeito, né? A certificação é um caminho, então a gente tem aqui a certificação Great Place to Work, e a gente viu que ela é bastante frequente, relativamente frequente, né, entre estúdios canadenses, estúdios das diferentes províncias. Então, inclusive, a gente já vê esse movimento também vindo para o Brasil, já há estúdio de game no Brasil com essa certificação também, que é uma forma de demonstrar que o seu estúdio, que a sua empresa tem um ambiente de trabalho saudável
e pragmaticamente, né, um ambiente que pode atrair talentos e que também ajude a reter os seus talentos que já estão na empresa. Então, aí um movimento interessante que deve ser levado em consideração por empresas brasileiras que desejem atuar no Canadá ou estabelecer parcerias no Canadá. E um último foco de preocupações das empresas do setor, no Canadá especialmente, é a questão da relação com o meio ambiente e com a comunidade do entorno, né? Então, aqui a questão da certificação já é mais rara, mais incomum. A gente vê são muitas ações das empresas ligadas à questão ambiental, então elas se colocam para si metas de redução de energia elétrica, redução de emissões de carbono, fazem mutirões para limpar espaços públicos e divulgam isso nos seus sites. Então, assim, isso é muito comum entre empresas que estão no Canadá. A própria ESAC, né, que o Vutic mencionou, que é a associação em nível nacional do setor, desenvolveu um guia sobre reciclagem de lixo eletrônico, por exemplo, distribuído para os seus associados. E o que a gente tem em termos de certificações é a certificação LEED, que é uma certificação sobre edifícios e construções sustentáveis, edifícios verdes. Então, há empresa do setor que utilizam isso no seu material de prestação de contas para a sociedade, né, dizendo que muitos dos seus escritórios estão em endereços que têm a certificação, uma forma de demonstrar preocupação com questões ambientais. Então, são esses 3 grandes temas assim que devem ser levados em consideração, que são muito caros às empresas do setor no Canadá. Enfim, então, com isso aqui eu termino minha apresentação, espero ter sido claro o suficiente. Muitos outros temas vão ser abordados no nosso estudo, que infelizmente a gente não teria tempo de endereçar aqui apropriadamente, então deixo aqui só para que vocês fiquem incentivados, aí, fiquem instigados a acessar o estudo no momento oportuno. E agradecer aqui mais uma vez, né, o apoio dos nossos SECONs nas respectivas cidades, da Abra Games também, que botou a gente em contato com diferentes interlocutores que foram muito úteis para a gente, e agradecer as 2 empresas aqui que vão falar após a minha apresentação, vão dar seu depoimento aí sobre o mercado canadense, sobre sua experiência, acho que vai ser bastante interessante. Então, com isso, encerro aqui. Muito obrigado. Rodrigo, passa a palavra para você. Obrigado, Zimmer. Faço das suas palavras as minhas também. Agradeço a todos aqueles que nos ajudaram nessa missão e que nos estão apoiando no webinar hoje. E, sem mais delongas, eu convido o André Fauri, CEO da Gameplan, para contar um pouquinho como foi a experiência dele, como tem sido a experiência dele nessa jornada de External Development, Co-Development, sua participação na XDS e tudo mais. Por favor, André. Bom, obrigado, Rodrigo, e queria agradecer pelo convite para falar para uma audiência tão bacana, tão qualificada, agradecer todo o time da Apex, a Abra Games, a presença do embaixador extraordinária, contar com ele aqui. Então, eu vou falar rapidamente, contar um pouco da história, da prática, de como a gente tem trabalhado com o mercado canadense. Eu trabalho no mercado de jogos há 25 anos, 2/3 da minha carreira foram dedicados a multinacionais de games, então muitas dessas empresas aí citadas nas apresentações, eu fui executivo delas. Curiosamente, nenhuma dessas empresas, eu nunca fui executivo de uma empresa canadense, sempre de empresas americanas ou europeias, ou asiáticas até. Mas de 8 anos para cá, eu tenho a Gameplan. A Gameplan, ela nasceu como uma empresa de inteligência de negócios para o mercado de jogos, e hoje, depois de um longo aprendizado, a gente pivotou o negócio, e hoje nós somos um estúdio de desenvolvimento de jogos, 100% estúdio de desenvolvimento de jogos, trabalhando especificamente com co-desenvolvimento. Então, a gente teve aí o Rodrigo falando especificamente sobre co-desenvolvimento, e a gente, exatamente, é esse o nosso negócio. A minha fala, eu queria, na verdade, chamar a atenção para alguns pontos que eu considero fundamentais para quem está querendo trabalhar com o Canadá.
A primeira delas é o suporte da Apex. E não é, sim, obviamente, a gente tem um monte de gente da Apex aqui, não é, o trabalho deles é excepcional, acompanhei o trabalho deles durante a XDS, em Vancouver, eu estava lá presente, também como uma empresa participante do projeto setorial da Apex, do Brasil Games, participando da XDS, que é um evento extremamente restrito, né? Um evento sênior, um evento bastante complexo, porque tem relações de altíssimo nível, um marketplace de altíssimo nível, mas porque a minha história com a Apex e o Canadá vem de antes. Então, o motivo pelo qual eu pivotei a Gameplan de uma empresa de inteligência de negócios para um estúdio vem da minha experiência no PayEx, que é o Programa de Capacitação para Exportação. Eu sou da primeira turma atendida pelo PayEx de São Paulo para estúdios de jogos. Então, a gente teve um atendimento de 2 estúdios de jogos, fui um deles, uma das empresas de jogos, foi uma delas, e no final desse processo, junto com todos os dados, mapa de valor, enfim, uma quantidade enorme de informações preciosíssimas que são oferecidas pela Apex, sem custo para o empresário, que é muito importante, uma informação era crítica. A informação é que o meu negócio ele deveria estar voltado para o Canadá. O Canadá era o meu país número 1, então se eu fosse exportar, o Canadá era o meu país número 1 para eu exportar, seja fosse serviço, fosse, enfim. E aí na hora de fazer o planejamento estratégico dessa pivotagem, a gente tomou a decisão de trabalhar, de ir atrás do mercado de co-desenvolvimento. E o Canadá, obviamente, estava ali como o primeiro país, né, a primeira região a ser explorada pela Gameplan já nessa nova roupagem de estúdio de desenvolvimento. E para vocês terem uma ideia, isso é uma informação que dá noção para vocês o impacto que isso teve. Quando a gente tomou essa decisão, o sócio, eu, meu sócio, a gente tomou essa decisão faz mais ou menos 1 ano e meio, faz 8 meses isso. A Gameplan tinha 5 funcionários. A Gameplan era uma empresa pequeniníssima, uma empresa minúscula. E a gente tinha a capacidade de absorver um projeto, e muito, era um estúdio bem pequenininho, preparado para receber seu primeiro projeto. Eu não vou entrar, o tempo é restrito, eu não vou entrar nos detalhes dessa correria toda, mas eu digo que 18 meses depois, hoje nós temos um time de 30 pessoas cuidando de uma quantidade relevante de projetos, todos eles em co-desenvolvimento. Então, foi muito interessante a separação que foi feita entre External Development e co-desenvolvimento. External Development ele é realmente uma relação, vamos dizer, um pouco mais impessoal de um grande estúdio de jogos contratando reforços, contratando, vamos dizer, matéria-prima humana e criatividade e trabalho de estúdios menores ao redor do mundo, né? O co-desenvolvimento ele já exige um relacionamento muito grande porque você literalmente, como no cinema e como na animação, enfim, é uma coprodução. Então você está coproduzindo um jogo. Então a responsabilidade ela é dividida, né? Então é muito além do que uma simples prestação de serviço. É uma relação de cooperação entre um estúdio que está presente no Canadá, está presente na França, na Coreia, a gente tem parceiros aí no mundo todo, e um estúdio aqui no Brasil. A Gameplan, nesse meio tempo, a gente saiu de São Paulo, hoje a Gameplan ela tá sediada em Fortaleza, então o nosso escritório principal fica no Ceará, e nesse um ano e pouco, a gente se tornou o maior estúdio de jogos do Ceará e a gente continua crescendo. E tudo isso graças a esse posicionamento, em receber essa demanda enorme. Porque hoje, gente, para a gente ter ser bem objetivo, hoje existe muito mais demanda por conteúdo do que conteúdo efetivamente sendo lançado. Então, a demanda por conteúdo é maior do que a quantidade de conteúdo sendo produzido. E isso gera uma situação muito interessante, né? Onde os estúdios de jogos eles se veem pressionados, né? Especialmente os grandes estúdios, eles se veem pressionados
a fazer um lançamento contínuo, a fazer um lançamento muito mais agressivo de mais títulos. Então, especialmente, a gente está olhando para tendências muito importantes como cloud gaming, né? Como streaming, a gente tem Netflix, Amazon, a própria Microsoft trabalhando muito forte na parte de streaming de jogos. Então, a gente tem toda uma preparação, né, para a entrada do 5G e do Wi-Fi 6, são tecnologias que vão revolucionar o acesso das pessoas a dados e a maneira como elas consumem esses dados. Então, existe uma expectativa muito grande de que os games vão ocupar uma parcela muito grande desse tráfego, né, desse consumo de informação. Então, e os estúdios, e está todo mundo se preparando para isso. Então, uma série de plataformas estão sendo lançadas, uma série os estúdios estão se preparando para produzir muito mais jogos do que eles mesmos são capazes de produzir. E o Canadá, como foi muito corretamente também colocado aí pelo Rodrigo e pelo Zimmer, o Canadá é uma grande fábrica de jogos. As grandes empresas foram para lá atrás de incentivos financeiros. E o que acontece é que chega um determinado ponto que, por mais que você aumente uma determinada equipe, você continua não sendo capaz de executar. Então, você tem um jogo AAA, que a gente chama, Horizon New Dawn, Horizon Forbidden West, acabou de ser lançado o God of War novo. Então, esses jogos que a gente chama de AAA, eles são muito maiores do que a produção de 100, 200, 300 pessoas. São produções hollywoodianas, são produções gigantescas que envolvem milhares de profissionais. Esses profissionais, eles não estão numa mesma empresa, eles estão em várias empresas ao redor do mundo. É como dizer que o Senhor dos Anéis, né, ele foi produzido exclusivamente na Nova Zelândia pela equipe principal. Não, ele foi produzido ao redor do mundo por uma série de outras equipes, uma série de outras produtoras. O mesmo acontece com games. Então, na hora que a gente se posicionou como coprodutor, na hora que a gente foi para o mercado canadense, e a gente foi para o mercado internacional, especialmente o canadense, com essa proposta e mostrando o que a gente conseguia entregar no nível de qualidade que a gente já tinha, no pool de talentos, né, no âmbito, no ecossistema de talentos que a gente já tinha, a resposta foi absolutamente não só positiva, como explosiva. Né? Então, assim, a demanda por esse tipo de trabalho é muito grande. E a demanda por relações significativas é muito grande. Então, mais do que contratar um modelador, um programador, um animador, esses estúdios eles estão atrás de parceiros confiáveis. Eles estão atrás de gente que vai entregar num determinado nível de qualidade e vai trabalhar junto no próprio game design, na própria produção do jogo, na própria direção artística. Então, muita gente tem medo de, eu vou prestar serviços em jogos, são coisas que a gente encontra muito de feedback. Vou prestar serviços em jogos, eu vou perder meu controle criativo. E em co-desenvolvimento isso não acontece. E assim, também para não me estender demais, um dos grandes benefícios de você trabalhar com o mercado canadense, por exemplo, é que você consegue transferir tecnologia. Então, hoje a gente está aqui no Ceará, a gente está no estúdio. É interessante ver o Zimmer falando de certificações, porque a Gameplan, na hora de escolher um escritório, a gente escolheu um edifício que é LEED Platinum, foi de propósito. Eu estou sendo questionado ativamente, então eu corroboro a fala dele, eu estou sendo questionado ativamente sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho, sobre certificação de segurança. A gente está falando, inclusive, já com o fornecedor de certificação de segurança de dados, todo mundo está pedindo isso. Então, você precisa se preparar, você precisa investir para exportar. Né? Isso é uma coisa que não é simplesmente você chegar lá e, esse aqui é o meu produtinho, compra. Não funciona assim. Você tem que fazer parte de um ecossistema que tem um determinado nível de qualidade. Então, uma coisa extraordinária que vem acontecendo é que a gente está conseguindo transmitir, a gente está conseguindo trazer muito desse conhecimento de processos, tecnologias, metodologias, a gente está conseguindo transferir muita coisa para dentro do estúdio. Quando você gera esse relacionamento estreito, é um relacionamento no co-desenvolvimento especialmente, é um relacionamento muito pessoal, a gente fala com os nossos parceiros de co-desenvolvimento literalmente todo dia, em canais de Slack, em reuniões, você passa o dia inteiro trabalhando como se fosse uma equipe só. Você consegue aprender muito, aprender com mercados que, como o Canadá, estão aí, vou dizer, 5 anos até 10 anos na nossa frente em termos de qualidade de entrega.
Então, a gente consegue acelerar o nosso processo em função deles. Então, eu sou um grande entusiasta dessa relação, um grande entusiasta desse trabalho que a Apex tem feito. E, por último, meu último depoimento, e aí eu volto para você, Rodrigo, meu último depoimento é sobre a XDS. Tem o projeto Brasil Games, e aqui eu vou fazer uma defesa emocionada do projeto Brasil Games. Tem o projeto Brasil Games, seria inviável empresas brasileiras, ou seria no mínimo muito caro, empresas brasileiras participarem de fóruns tão avançados, de mesas de negociação tão avançadas, quanto como um evento como a XDS. A XDS, External Development Summit, ela acontece em Vancouver em setembro. Ela nasceu, veja, como um encontro dos fornecedores externos da Electronic Arts. Ela nasceu como um evento da Electronic Arts que acabou virando um evento global, onde as principais cabeças tomadoras de decisão de co-desenvolvimento e external development do mundo se reúnem para trocar ideias, definir tendências, conversar sobre o futuro e, por que não, contratar novos parceiros e conhecer o que está acontecendo também ao redor do mundo, sair de suas bolhas. Então, o Brasil tem um papel muito importante. O Brasil participa da XDS há vários anos já. O evento tem 10 anos de idade. E esse ano já é a minha segunda XDS, a segunda vez que a Gameplan vai para esse evento em Vancouver. E sim, nós trouxemos negócios desse evento. O ROI dele é muito positivo. E mais do que o ROI, mais do que os negócios propriamente ditos, é isso. É você estar num ambiente, num fórum que está trafegando as informações e as tendências para o futuro. Então, baseado no que eu trago de eventos desse nível e de estar lidando diariamente com o mercado canadense, por exemplo, eu consigo, do meu lado, planejar uma game plan no futuro que está alinhada com as demandas do mercado global de jogos. Isso nos coloca numa posição muito feliz, uma posição muito avançada, muito estratégica em relação até a outros países. Então, sem o suporte da PEC, sem o suporte da Abra Games, do Projeto Brasil Games, a gente estaria realmente a gente estaria atrasado nesse sentido, e hoje não. Eu posso dizer com bastante certeza, nós estamos numa posição muito avançada, uma posição muito muito positiva em relação a absorver as tendências e se posicionar para o mercado de jogos nos próximos 2, 3 anos. Então, fica aqui o meu depoimento. O mercado canadense, de fato, é o mercado se você está olhando para external development ou co-desenvolvimento. E tem alguns outros grandes mercados no mundo, mas, de fato, o número 1 da nossa lista é, sem dúvida nenhuma, o Canadá, e por isso que a gente, mais uma vez, eu falo aqui, a gente está muito feliz por esse esforço da Apex, junto à SECONS, junto aos consulados e à embaixada, para fazer isso uma realidade. Então, com isso, eu agradeço demais, mais uma vez, pelo convite, para dar esse depoimento, e fico muito agradecido como Gameplan, da gente poder dar oportunidades para os nossos desenvolvedores aqui no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, de trafegar dentro dessa supervia de informações que faz o mercado, que faz a gente estar na linha de frente do mercado de jogos mundial. Obrigado, gente. Obrigado a todos. É com você, Rodrigo. Excelente, André. Muito obrigado pela sua participação. Foi sensacional escutar dessa experiência de alguém que realmente está lá, pisou no mercado, já conhece, de fato. Então, eu tenho certeza que para todo mundo que pôde assistir foi muito bacana. E agora eu chamo para a nossa conversa o nosso último convidado, que é o Felipe Souza, Country Manager da Gazeus, e ele vai poder contar para a gente como foi o processo de internacionalização da empresa, que hoje já tem uma operação lá no Canadá. Por favor, Felipe, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Me ouvindo bem? Estamos. Maravilha. Então, primeiro me apresentando, eu sou o Felipe, eu sou o Country Manager aqui da Gazeus Canadá, tá? Que é uma subsidiária da Gazeus Brasil, né? Bom, primeiramente, parabéns aí à Apex pelo estudo, também acompanhei durante esse período, e pelas informações trazidas, né, muitas inclusive relevantes para a gente aqui na Gazeus, agora que a gente está vivendo um momento, né, de
reestruturação, digamos assim, graças ao trabalho remoto, saber o que as outras províncias, né, estão trazendo aí de bom para o setor de games, para a gente certamente é muito importante. Mas agradecendo também aí a Abra Games, sempre super parceira da Gazeus em diversas frontes, e também pela presença do embaixador aí, sensacional. Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre a Gazeus. A Gazeus é uma empresa que trabalha no setor de games no Brasil, né? Já bastante conhecida há bastante tempo, né? Muitos anos, tem mais de 13 anos de operação. É dona de uma das marcas também mais conhecidas de jogos clássicos aí no Brasil, a marca Jogatina. Provavelmente, se vocês já jogaram Buraco, Paciência, ou algum desses jogos clássicos de cartas no celular, foi com um dos nossos jogos aí. E o que acontece, né? A Gazeus, ela vinha, né? Aliás, vem numa crescente muito boa. Cada ano a gente consegue crescer expressivamente até mais ou menos ali em 2017, a gente já estava na marca de 70, 80 funcionários, e foi lá, nesse momento, que a gente começou a cogitar uma expansão internacional, né? Diversos fatores aí afetaram, levaram a gente para essa empreitada, né? Mas eu diria que assim, o principal deles era a gente estava procurando por mão de obra. No Brasil, a gente conseguia encontrar com bastante esforço, né? Mas conseguíamos encontrar um número razoável de programadores, de desenvolvedores, de altíssima qualidade, inclusive. Mas quando a gente buscava por desenvolvedores com um nível de especialista, com muitos anos de programação em uma determinada linguagem, como por exemplo Unity, era muito difícil encontrar essas pessoas, né? Pessoas que viessem para a empresa, digamos assim, com uma bagagem para poder enriquecer os nossos times, os nossos profissionais que já faziam parte do nosso quadro. Então, a gente viu que a única forma que a gente ia ter de encontrar, de chegar até essas pessoas, ia ser procurando fora do Brasil, né? Foi quando a gente começou a fazer um estudo, a gente cogitou diversos países a princípio, né? E aí, graças a um esforço conjunto, né, da Montreal International e da Investissement Quebec, que são grandes parceiros também da Gazeus, a gente foi até o Canadá, a gente mandou os nossos executivos para fazer uma missão de conhecer, né, o que as províncias tinham para oferecer, e nós acabamos optando por Montreal, dentre outras coisas, né, porque Montreal é um grande hub de desenvolvimento de jogos. Tem universidades voltadas para o ensino, né, e pela formação de profissionais especificamente para esse mercado. Então, a gente fez uma comparação, levando em consideração não só isso, mas também os tax credits, que foram muito significativos para a gente poder, enfim, decidir o local, e decidimos que íamos explorar o mercado canadense. Foi uma decisão bem ousada, né? Assim, vocês podem imaginar o custo de oportunidade, né? De abrir uma subsidiária em outro país, você podia fazer milhões de outras operações com esse mesmo capital, mas a gente decidiu que ia assumir esse risco, viemos para o Canadá, fomos muito, muito bem recebidos, mais uma vez, por esses nossos parceiros. Eles foram essenciais para que a Gazeus pudesse ter uma aterrissagem assim, suave aqui em Montreal. A Montreal International e a Investissement Quebec ajudaram a gente, inclusive, a escolher aonde seria o local, né? E que contatos fazer para contratar o nosso primeiro time. Chegando aqui no Canadá em 2018, né, abrindo a empresa em 2018, a gente alugou um espaço num WeWork e montamos uma célula ali funcional de desenvolvimento de jogos com uma equipe completa, com programadores, designers, game designers, enfim, todo o time necessário, né? E a gente levou esse projeto à frente. A nossa intenção era continuar levando ele presencialmente à frente até o fim do ciclo do desenvolvimento do nosso jogo.
No caso, esse projeto era o projeto IATSE, né? Mas aí veio a pandemia, e a pandemia meio que embaralhou os nossos planos aí, fez tudo virar de cabeça para baixo, mas também trouxe algumas perspectivas que a gente não tinha antes, né? A gente foi forçado a fechar o nosso escritório durante a época da pandemia, mas nós descobrimos que o trabalho remoto estava se tornando uma opção. E graças a isso, a gente conseguiu explorar outros territórios, principalmente para a contratação de pessoal qualificado, sem ser necessariamente aonde a gente tivesse uma presença física. Isso foi um divisor de águas para a Gazeus. Hoje a gente explora o trabalho remoto, né? Tanto na Gazeus Brasil quanto na Gazeus Canadá. Isso permite que a gente traga profissionais excepcionais para o nosso quadro e acrescentem muito, tragam muito conhecimento para a gente. Mas, por outro lado, né, a gente teve que refazer o nosso plano completamente. Imagina, a gente estava preparado, digamos assim, para investir numa equipe presencial em Montreal, se beneficiando dos tax credits da província de Quebec, né, chegando até os 37,5% de retorno. E aí, de repente, quando a gente se vê numa situação em que a gente está contratando pessoas de diversas outras províncias no Canadá, e essas pessoas, a gente não poderia se beneficiar dos tax credits para o que a gente paga para elas, né? Trouxe uma grande reflexão para a gente. Por isso que eu até informei que o estudo da Apex ele vai ser muito útil para a gente, inclusive nesse momento, onde a gente estuda, onde a gente está avaliando, por exemplo, talvez até fazer ou uma abertura de um outro braço da empresa em outra província, ou mudar mesmo a empresa de Montreal para outro local, né? Mas, de qualquer forma, a nossa experiência também chegando aqui é uma experiência bem diferenciada. No Brasil, a gente não conseguia encontrar os profissionais que a gente buscava, os especialistas, né? Chegando no Canadá, a gente percebeu que esses especialistas eles existiam, mas a concorrência por eles era muito maior. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Gazeus ela é a maior empresa de desenvolvimento de jogos e muito dificilmente a gente vai ter uma concorrência, digamos assim, que não só esteja ali no páreo para conseguir um funcionário, mas que também pegue funcionários da gente, né? É bem difícil. Agora, aqui no Canadá acontece o tempo todo, né? A concorrência ela é muito mais intensa. Você percebe que antes, enquanto você estava correndo, digamos assim, uma corrida de obstáculos, né? Com obstáculos elevados no Brasil, mas que depois que você passava esses obstáculos, você olhava ao redor e você estava correndo sozinho, aqui no Canadá você percebe que os obstáculos são bem menores, mas você não está correndo sozinho, você olha para os lados e está todo mundo também empenhado em participar desse mercado, né, em competir com você. Mas assim, sempre de forma respeitosa, amigável, né? A gente também foi muito bem recebido pela comunidade local aqui, pelos desenvolvedores, outros estúdios. A gente teve a nossa primeira experiência também de co-desenvolvimento com um estúdio aqui, nativo aqui de Montreal, a Rocket Ride Games. E toda essa enxurrada de informações, né, a Gazeus absorveu e traz muita reflexão. Todos os nossos executivos, por exemplo, depois que a gente começou a lidar, digamos assim, com o mercado canadense, as perspectivas que foram chegando trouxeram um enriquecimento, né, mental, de experiência, enfim, de reflexão enorme. É um movimento que, assim, eu diria para qualquer empresa que, obviamente, esteja num bom momento, que tenha a capacidade, né, de expandir, tome esse desafio, porque muda a sua forma de ver o mundo, muda a sua forma de pensar, né? Muda, digamos assim, sua perspectiva com relação ao seu próprio negócio, né? E isso tudo de forma muito saudável. Assim, eu estou tentando passar ao máximo
da experiência que a gente teve possível para a gente não estourar muito o nosso tempo, né? Mas, assim, cobrindo os pontos principais da chegada da Gazeus no Canadá, foram esses, né? Basicamente, a gente realizou esse estudo, a gente se conectou com os parceiros corretos, fomos muito bem recebidos, o mercado, de fato, aqui ele é aquecido, tá? Você tem diversas empresas dispostas a fazerem parcerias, a fazerem co-desenvolvimento, a fazerem trabalho, né, de desenvolvimento externo também. Isso, sem dúvida, nunca faltou para a gente. Profissionais extremamente bem qualificados, tanto para você contratar para o seu próprio quadro, quanto para work for hire por uma empresa terceira. A gente começou, por exemplo, a fazer o contrato de trilha sonora para os nossos jogos. Começamos pelos jogos do Canadá, né, da Gazeus Canadá, mas o que foi entregue para a gente foi de tão alta qualidade que a gente agora está usando os mesmos parceiros que a gente encontrou aqui no Canadá para fazerem a trilha sonora dos nossos jogos sendo desenvolvidos no Brasil também, né? Então, enfim, muitas portas foram abertas e assim, a Gazeus se coloca à disposição, né, para poder ajudar, caso alguém queira conversar, tirar alguma dúvida, enfim, até mesmo trocar experiências sobre expansão internacional, ou até mesmo se quiser saber sobre como é o mercado aqui em Montreal, quem são as pessoas principais, com quem falar, etc. O meu contato eu vou deixar à disposição aí para o pessoal da Apex colocar depois, e me coloco à disposição também para conversar com quem quiser, tá? Bom, esse foi o meu depoimento aí, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Zimmer. Obrigado pelo convite a todo mundo. E devolvo a palavra aí, então, para você, Rodrigo. Muito obrigado, Felipe, também pelo seu depoimento, uma trajetória muito legal que a Gazeus fez nesses últimos anos. E com isso, pessoal, eu já adiantei ali no chat que, infelizmente, como a gente já passou muito do tempo previsto, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Peço para aqueles que tiverem dúvidas que entrem em contato, eu deixei o meu e-mail e o do Zimmer no chat. Podem entrar em contato com a gente que a gente vai responder todas as perguntas com prazer. Novamente, gostaria de agradecer todos os nossos parceiros, todo mundo que pôde participar do webinar, que nos deu apoio, a Eliana, o pessoal da Abra Games, o Consulado Geral do Brasil em Montreal, na figura do embaixador Nedilson Jorge, o André Fauri, da Gameplan, e o Felipe Souza, da Gazeus. Muito obrigado a todos, todos que também, claro, todos os participantes que pacientemente aguardaram até agora, mas também aqueles que precisaram sair antes, a gente entende. Agradecemos muito o prestígio de todos e lembro que o nosso estudo será lançado provavelmente na data de 16 de dezembro. Convido a todos para, quando isso acontecer, conferirem lá no site da Apex Brasil. Então, uma boa noite a todos e até a próxima.